Estamos de volta para falar do fim da escala de trabalho 6x1. Parecia que não ia, mas aí, como em Brasília sempre tudo pode mudar, ainda mais em ano eleitoral, parece que a pauta será destravada. E isso porque o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, anunciou, na última sexta-feira que vai sim encaminhar a proposta, considerada prioritária pelo Palácio do Planalto, depois de uma série de reuniões aí, de uma reaproximação acontecendo também com o Palácio do Planalto, reuniões presenciais que aconteceram com o presidente Lula, candidato à reeleição, e com Davi Alcolumbre, hoje senador. E vale a gente lembrar aqui um ponto politicamente bastante importante que influencia nessa pauta: Davi Alcolumbre, que não é candidato nessa eleição. Como a gente tem a mudança ali das cadeiras no Senado, em uma eleição geral 2/3 e na outra 1/3, ele está naquele 1/3, ou seja, no rol dos senadores que permanecem por mais 4 anos aí com os seus mandatos sem ter que passar por eleição. Isso é bastante importante porque a gente sabe que é uma pauta que tem um apelo popular, que tem sido muito utilizada, inclusive em campanha eleitoral, principalmente pelo governo federal e pelos aliados aí do governo federal também nos estados. Então isso tem sido bastante vocalizado durante campanhas como pauta prioritária. E aí houve esse aceno também por parte da presidência do Senado. Significa que vai ser tratorado, que vai ser rápido, que vai ser aprovado assim desse jeito? Também não é bem assim. A gente vai desdobrar um pouco mais sobre essa conversa no nosso quadro Ponto de Vista de hoje. Bom, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, estamos conversando ao vivo, recebendo aqui no Pan News Opinião, a vice-coordenadora do Conselho de Relações Trabalhistas da Associação Comercial do Paraná, ACP, a Ana Paula Palveschi. Ana Paula, seja muito bem-vinda aqui ao Pan News Opinião. Primeiro, quero só garantir se me escuta bem, se está me ouvindo. Estou te ouvindo super bem. Vocês me ouvem bem também? Boa tarde. Escutamos sim, Ana. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela atenção com a audiência da Jovem Pan News, e também o Luiz César Ismanhoto, que é advogado de sindicatos patronais, entre eles o SETSEPAR, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas aqui no estado do Paraná, que também está com a gente ao vivo. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Pan News Opinião. Olá, Manu, boa tarde, Ana Paula, minha velha conhecida, velha não, né? A velha aqui sou eu, mas minha conhecida de longa data. Aí. Eu quero agradecer demais, já antecipadamente, ambos os nossos convidados pela atenção com a Jovem Pan News. Vou começar passando a palavra para o Luiz César Ismanhoto, para a gente entender um pouquinho do ponto de vista aí de acompanhamento de toda essa discussão. Parecia que era uma discussão que não ia avançar nesse ano eleitoral, e a gente já ouviu muito aqui na Jovem Pan News essa preocupação de todo o setor produtivo, justamente disso estar avançando nesse momento, o que torna a discussão muito mais acalorada e, infelizmente, lá em Brasília, a gente bem sabe também, muito pressionada pelo resultado nas urnas, por uma cobrança que às vezes acaba não fazendo com que eles levem a sério a complexidade do tema. Então, Luiz César, primeiro eu quero ouvi-lo um pouquinho sobre tudo isso, como que o setor vem acompanhando aí, o senhor vem acompanhando também esse aceno de que vamos ter algum tipo de progresso e um encaminhamento sobre essa pauta nesse momento, aliás, reta final não, o início da campanha, mas como é uma campanha mais curta, uma época bastante tumultuada mesmo. Sem dúvida, Manu? Acho que a gente, mais uma vez, está legislando no momento inadequado, de forma inadequada, de forma assodada, um assunto desta importância, para os dois lados. A gente reconhece a importância do assunto sob o aspecto do trabalhador, sob o aspecto social, mas a gente não pode ignorar o impacto que isso vai trazer para toda a economia, para todas as empresas do país. E eu acho que o menor impacto talvez seja a redução da jornada de 44 para 40 horas. A gente passou por algo semelhante em 1988, quando na nova Constituição, que as jornadas foram reduzidas de 48 para 44 horas. Mas acho que o grande impacto em diversas atividades, e o transporte é uma delas, mas tem tantas outras, é a questão dos 5 dias e 2 de descanso. Jornada 5x2 em algumas atividades econômicas quase que inviabilizam a própria operação e a própria atividade hoje montada e constituída considerando 7 dias
de trabalho, mas 6 para os trabalhadores. E a hora que passar isso para 5, tem um impacto muito grande. Além desse impacto direto, que é muito grande, tem outro que não sei por que a maioria das pessoas se omite de abordar, é o impacto desta redução de dias úteis naquilo que a gente chama hoje de descanso semanal remunerado. O descanso semanal remunerado hoje é pago à base de 16,66%, ou para cada 7 dias úteis a gente tem um dia não útil. E a hora que isso mudar, para cada 7 dias a gente ter 5 dias úteis apenas e 2 não úteis, isso gera um impacto muito grande na área do pagamento do descanso semanal remunerado, que é uma parcela que é paga para todos que recebem comissão, uma parcela que é paga para todos que são horistas, como, por exemplo, todo o setor educacional, que por lei tem que pagar o professor como horista. Então, quando se diz assim, vai reduzir a jornada de 44 para 40 sem reduzir o salário. Em algumas atividades é sem reduzir o salário, não, é aumentando o custo da folha, aumentando a remuneração e se podendo exigir menos horas de trabalho. Então, é um duplo efeito maléfico para o custo operacional das empresas, e alguém vai pagar a conta. O mais lamentável é a gente ver que isso vai ser decidido, ou que o presidente do Senado mudou de ideia por conta de uma grande negociata, porque não é possível a gente pensar que o presidente da República vai poder voltar a indicar um nome para ocupar o STF, que talvez, que um dia já foi o órgão mais importante desse país, que se dizia que era a última barreira, e há muito não é mais, mas indicar um ministro do STF pela segunda vez para o mesmo órgão institucional que é o Senado, ou seja, o mesmo Senado que já recusou esta indicação, está dizendo agora, pode indicar que agora eu vou aprovar. O que mudou será, da primeira votação para agora? Será que as qualidades deste indicado ou alguma coisa que se negociou e que não está claro para toda a população brasileira? Então, sobre todos os aspectos, acho lamentável, além, claro, do principal objetivo da presidência da República, que é tirar proveito deste projeto de emenda constitucional em ano eleitoral. Então, acho que a gente não consigo ver nada de bom neste momento da forma como as coisas estão sendo tratadas e negociadas. Infelizmente é o grande acordão, acontecendo mais uma vez lá em Brasília, muito de olho em interesses específicos e pessoais, sim, políticos ali dos membros envolvidos, do que interesses da população, e até acho que o principal, levando em conta a complexidade do assunto. Quero passar a palavra para a Ana Paula Palveschi, que está aqui com a gente também, puxando um ponto bastante importante que o Dr. Luiz César Manioto falou, que é o custo disso tudo. E aí, Ana Paula, tem uma narrativa, claro que não generalizando, mas muito utilizada por uma grande parte aí do setor político, de que quem fala contra o fim da escala 6x1 são os grandes empresários que estão lá de pernas para cima, só lucrando em cima do trabalhador. Só que ninguém conta que 90% das empresas aqui no nosso país são pequenas e médias empresas. Ou seja, são muitos empresários que estão lá na linha de frente dos seus negócios, trabalhando, aliás, às vezes na escala 7x7, porque não tem um descanso, tem um único funcionário que também já está ali trabalhando, e aí isso pode afetar, primeiro, o emprego de quem está lá na ponta, que já são poucos os funcionários, e até mesmo o funcionamento dessas empresas pequenas que não vão conseguir arcar com essa alta de custos, porque as grandes empresas vão dar um jeito, por mais que aumente o valor ali para o consumidor final. Mas as pequenas empresas sofrem risco também até de fechar as portas, não é isso? Bom, boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui ladeada pelo Dr. Manioto, que inclusive foi meu professor na faculdade, Então, fico muito feliz de poder estar aqui ladeando o professor. Veja, antes até de, na verdade, mencionar algo no sentido de que você me provocou, eu quero lembrar a todos, que mais uma vez nós estamos, como disse o Dr. Manioto, num cenário de negociata, esse anúncio que foi feito, agora a jornada 6x1 vai ser votada
eu quero, na verdade, lembrar que nós estamos falando, né, tecnicamente aqui, de um projeto de emenda à Constituição. Então, não é a aprovação de uma lei ordinária ou de uma lei, vamos dizer assim, de menor hierarquia, né? Pelo contrário, nós estamos falando de alteração da Constituição Federal, que é o fundamento de validade, vamos dizer assim, juridicamente, de todas as outras leis. E o que isso significa? Naturalmente, temos aqui um processo legislativo que é diferente dos demais, que é um processo legislativo muito mais robusto, por assim dizer, para não ficarmos no juridiquês. Mas o fato é que, uma vez que agora, né, o presidente do Senado diga que ele vai tramitar o projeto no Senado, não significa que isso vai à votação amanhã. Porque, primeiro de tudo, né, que este projeto ele vai passar pela chamada CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Não temos nem previsão de calendário, nem nomeação de relator até o momento, pelo que eu pesquisava aqui hoje também, para tratar, para cuidar, vamos dizer assim, desse projeto de emenda constitucional. Então, o que significa? Não sabemos quanto tempo isso vai demorar para tramitar na CCJ do Senado. Depois, precisamos de 2 votações por 3/5 de membros no Senado, então é uma qualificação diferenciada, aqui uma maioria qualificada. Se tiver alguma proposta de emenda, isso volta para a Câmara dos Deputados, que é a casa de onde o projeto se originou, né? Só para depois, se for o caso, voltar para o Senado de novo para essa votação, para daí uma promulgação que não depende, nesse caso específico, de sanção ou veto do presidente. Mas veja o quanto nós temos de caminho ainda, né, para que a gente possa efetivamente pensar numa aprovação, né, do projeto da forma como ele está. E da forma como ele está, eu tenho estudado bastante isso, tenho discutido bastante, né, também sou professora, né, aí seguindo, me inspirando no professor, e nós temos discutido bastante isso, não só na prática, né, da advocacia, das atividades econômicas, mas também nos âmbitos acadêmicos. E o fato é que, nesse discurso, sinceramente, eleitoreiro, nessa tratorada, né, e nessa bandeira de vamos favorecer esse ou aquele, nós temos graves problemas, na verdade, nessa PEC, né? Essa questão de 2 repousos semanais remunerados. Ninguém está mencionando, por exemplo, que se aprovada do jeito que está, se o trabalhador faltar ou chegar atrasado lá 1 dia na semana, o empregador vai poder descontar 3 dias de salário dele, porque hoje ele perde, se faltar uma vez sem justificativa, perde 2 dias, mas porque é 1 repouso semanal remunerado. Então, assim, tem uma série de aspectos, né, que eu, sinceramente, num primeiro momento, custo acreditar que a PEC passaria da forma como está, né? Até porque, na verdade, ela acaba prejudicando, sim, em alguns aspectos, os 2 lados. Existe um benefício da diminuição da carga horária semanal, enfim, existe, nós não vamos negar, isso é uma luta histórica, né? Isso não pode ser negado. Mas realmente a forma como a coisa está tramitando, a forma como foi proposta, né, e como veio da Câmara, é uma forma que eu, inclusive, tenho visto, e o professor com certeza também, o doutor Ismanioto com certeza também, as próprias negociações coletivas que saíram nos últimos meses, né, convenções, acordos coletivos de trabalho, não contemplaram ainda qualquer menção, né, ou qualquer tipo de pensamento com relação a essas questões da PEC como está, porque isso causa uma série de mudanças, né, estruturais, econômicas, e com certeza para as menores empresas isso vai ter um impacto significativo, sim, né? É mentira, é mais um discurso eleitoreiro também, quando se diz que, né, a maior parte do empresariado não sabe do seu negócio, não trabalha junto, né? Basta a gente caminhar pelas ruas dos bairros da cidade aqui para a gente verificar que a realidade não é exatamente essa, né? A gente percebe em muitos casos, né, o pequeno empreendedor, sim, o pequeno médio empreendedor trabalhando, né, na maior parte do tempo junto com a equipe, enfim, e teremos impactos com toda certeza.
Olha, Ana, você está certíssima ali sobre a tramitação da PEC. A gente ainda não teve também todas essas definições de fato no Senado, então a gente vai ter que aguardar para entender tudo isso. Mas até um ponto que a gente ressaltou bastante aqui durante a tramitação na Câmara Federal é que, infelizmente, quando há vontade, e a vontade não necessariamente é pelos objetivos certos, né? Lá eles conseguem fazer as pautas caminharem. Então, para você da audiência ter uma ideia, na Câmara Federal, né, entre os deputados, a gente teve manobras regimentais ali, sessão sendo pautada com duração de menos de 5 minutos, só para cumprir o mínimo de sessões ali que deveriam acontecer para você fazer justamente esse texto caminhar. Então, nessa toada que eu quero passar também para o doutor Luiz Ismanhoto para entender qual que é a expectativa no Senado Federal, porque sempre existe a esperança. O Senado é aquela casa de nomes já mais experientes da política, uma casa revisora, onde de fato, né, os assuntos tendem a ser analisados com um pouco mais de complexidade, mas quero entender aí nessa balança, na sua visão, doutor, o peso eleitoral vai acabar vindo à frente disso tudo ou vamos conseguir ter uma freada aí dessa discussão atabalhoada da maneira que aconteceu na Câmara Federal e isso ficando para uma revisão, né, com os termos ali exatos, com especificidades de diferentes segmentos mesmo, que é o mínimo que se espera, né, para uma mudança tão específica e tão grandiosa até mesmo como essa? Eu vejo com muito receio, realmente, essa tramitação neste momento perigoso, né, nesse momento eleitoral. A votação, ou a diferença de votação na Câmara dos Deputados foi muito expressiva, né, eu não lembro exatamente os números, mas se eu não estou enganado, foram 472 votos a favor contra 22 contra apenas. Então, e eu vi de muitos parlamentares de direita dizendo, pois mas como é que eu vou votar contra isso no ano eleitoral? Então, acho que o governo foi muito estratégico em conseguir fazer essa PEC chegar no Senado, mas, e no Brasil, né, como se fala brincando, uma triste verdade, não é um país para amadores, né? Eu tenho receio que, em condições normais, eu concordo com a Ana Paula, acho que em condições normais não há a menor possibilidade de se conseguir concluir a votação e a tramitação no Senado com aprovação, porque, evidentemente, mesmo com aprovação, a gente tem toda uma tramitação que precisa chegar, mais uma votação, tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, mas a gente sabe que quando os políticos resolvem alguma coisa, nós viramos massa de manobra, né? Eu lamento profundamente, mais uma vez, porque um assunto tão relevante para toda a sociedade, né, e incluindo os trabalhadores nisso, esteja sendo tratado dessa maneira leviana, realmente numa negociata, né, numa barganha onde, inclusive, se cogita voltar, e esse é um dado assim, que eu acho que o país tem que explorar um pouco mais a fundo isso. Se eu já fui indicado em dado momento para ser ministro do STF e fui rejeitado, se cogita eu ser indicado novamente pelo mesmo presidente, e desta vez havendo uma garantia que desta vez passa, né, o que não aconteceu na primeira votação? Não se chegou no preço? Não se chegou no acordo? Por que na primeira vez os meus adjetivos, as minhas virtudes profissionais não eram suficientes para eu ser ministro e passa 2 ou 3 meses e aí eu agora estou habilitado para ser aprovado? Isso é uma coisa que, me desculpem a franqueza, mas que me dá uma desesperança com o nosso país, com a nossa classe política, e infelizmente, né, Ana Paula, a gente que tinha no judiciário a última fronteira, ando meio pessimista em relação ao nosso judiciário como um todo, né? A gente tem visto tanta barbaridade aí, tanto desrespeito às leis e à Constituição. Então eu queria ser mais otimista como a Ana Paula, de que realmente não vai ser aprovado sem um aprofundamento de todas as questões importantes que envolvem esse assunto, mas eu confesso que tenho algum receio, porque a gente tem uma renovação de 2/3 do Senado nesta próxima eleição. Isso significa dizer que 2/3 dos senadores, né, ou a grande maioria desses 2/3, são candidatos à reeleição, e eu não sei se a consciência deles vai ser mais importante do que
o interesse numa eventual reeleição. Então, eu realmente tenho meus temores aqui de que isso possa ser tramitado de uma maneira apressada, assodada, e que a gente acabe aprovando e depois vendo que fez uma grande bobagem. Olha, para trazer o placar exato aqui para quem nos acompanha, né, que o Dr. Luiz Ismanioto mencionou, foram 461 votos favoráveis e apenas 19 contrários na votação ali em segundo turno, quando aconteceu em maio na Câmara Federal. Então, entre os deputados federais, a gente ouviu muito, viu, doutor, isso nos bastidores, de que, eu entendo, ouvi muito o setor produtivo, sou contrário, mas como que eu vou fazer essa votação agora nesse momento, infelizmente, de olho na campanha eleitoral, sendo cobrado ali por uma parte do eleitorado que também não chega nessa complexidade aí da situação, né? E a gente sabe que os políticos vão pelo caminho mais fácil, que é poder falar ali na campanha eleitoral, que aliás começou ontem, para um eleitor que votou por uma folga a mais na semana ali para cada um deles. Mas a gente está muito junto nesse papel aqui, inclusive nos microfones da Jovem Pan News, de fazer os alertas, de tratar os assuntos complexos como eles são, e aí não existe solução simples para assunto complexo. E nessa causa também que o doutor falou, de não deixar com que a população fique anestesiada, porque infelizmente é assim que a gente se sente. E aí parece que a gente perde a capacidade de se indignar, né, com o que vai acontecendo. Tamanha a quantidade aí de situações complexas e constrangedoras aí que a gente vê no país. Infelizmente, para a gente ir se encaminhando para o final, vou passar a palavra uma última vez para Ana Paula. Ana, para a gente entender assim, vai desse texto que foi aprovado na Câmara Federal e encaminhado ao Senado. Assim, principais pontos que não dá, precisa ter uma revisão, precisa de um mínimo de um aprofundamento ali e não dá para ser aprovado da maneira como está. Vamos lá. Eu aqui não discuto a questão da redução da jornada para 40 horas, como eu falei, isso é uma questão histórica, né? Mas a grande questão é colocarmos como 2 repousos semanais remunerados, né? Eu não estou entrando no mérito aqui, 2 folgas na semana por conta da redução da jornada. O problema é chamar isso de repouso semanal remunerado. Nós poderíamos ter uma outra maneira de chamar uma dessas folgas, como, por exemplo, um dia útil não trabalhado, porque ser 2 repousos semanais remunerados, como falava o doutor Ismanioto, nós teremos toda uma alteração de cálculo de valor de hora do empregado, de questões, como eu mencionei também, de questões de descontos, fora as questões relativas a jornadas de trabalho, como é o caso de quem trabalha no regime 12/36, que nós temos aí muitas pessoas que trabalham nesse regime, né? E trabalham nesse regime 12/36 por característica não só do seu setor, mas porque a pessoa também tem uma série de questões relacionadas a isso, né? Questões pessoais ou questões de poder aí ter mais de um trabalho no primeiro momento. São N questões aqui. A questão também do trabalhador hipersuficiente, né? Temos uma outra discussão, que é o trabalhador hipersuficiente, aquele que tem diploma de curso superior e que recebe mais do que 2 vezes o teto da Previdência, dele não ter mais controle de jornada e não ter mais direito a horas extras, a intervalo de repouso e alimentação, que é o intervalo de almoço, o intervalo de jantar, o intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra, não ter mais direito adicional noturno, né? Então, assim, nós temos uma série de questões envolvidas nessa PEC, que ela vem, né, sob a pecha, sob a bandeira de redução de jornada, mas na verdade ela está trazendo uma série de outras questões que precisam sim ser melhor discutidas, porque, volto a dizer, nós temos consequências aqui para os 2 lados, né? E consequências importantes, consequências marcantes para os 2 lados aqui, não é nem só para empregados e nem só para empregadores, né? Da forma como as coisas estão sendo colocadas, a gente tem prejuízo, sim, para os 2 lados. Então, seria muito interessante, né, que a gente se aprofundasse, sim, nessa discussão. Nós temos ainda, né, um calendário, é bom lembrar que nós temos um calendário apertadíssimo de possibilidade de sessões, né, por isso que não é que eu seja tão otimista, doutor Ismanioto, mas é uma questão de, talvez, tentar imaginar que não vão conseguir pautar isso para as votações necessárias aí diante do aperto de calendário que nós temos em relação à eleição e à
a todas as formalidades ainda necessárias. É claro que, como diz o doutor Ismanioto, o Brasil não é para amadores, né? Eu também não posso duvidar, não vou dizer que duvido, mas ainda penso que estamos diante de uma situação que tem uma complexidade de tempo, de calendário, de procedimentos que talvez tenha uma chance grande de não ser vencida, né, ainda esse ano. Obrigada, né, agradeço aí a participação. Eu que agradeço demais os nossos 2 convidados pela participação aqui na Jovem Pan News e pela atenção com a nossa audiência, os microfones sempre abertos, é claro, para ambos. Já fica o convite para estarem de volta com a gente em próximas oportunidades.